Nós iniciamos hoje uma série especial sobre escatologia, e essa série se deu justamente pela excessiva demanda de perguntas que eu recebi dos irmãos da igreja, principalmente sobre os acontecimentos atuais envolvendo o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, né? Então, vários irmãos mandaram perguntas, falaram, pastor, e agora? É o final dos tempos, o anticristo já veio, o anticristo vai vir, como é que vai ficar então essa questão? Então, nós pretendemos, se o Senhor Deus assim nos conceder esta graça, né, durante esse mês, tratarmos deste assunto. Serão 3 estudos, nós procuramos separar os temas que me foram consultados. Então hoje eu vou falar sobre esse assunto, todos os judeus serão salvos na vinda de Cristo, que é uma pergunta que muito me fizeram. No próximo domingo o presbítero Antônio Humberto vai estar falando sobre o milênio, que é um assunto também extremamente controverso. Já estamos no milênio, vamos entrar no milênio. Então aí o presbítero Antônio Humberto vai tratar sobre esta questão. E aí fecharemos a nossa série, se Deus assim permitir, no dia 18. E aí eu estarei falando sobre o reino de Cristo. Cristo já reina, Cristo ainda não reina. Como é esta questão? Então, esperamos com a graça de Deus, então, poder instruir a igreja de forma bíblica e correta. O nosso texto base se encontra em Romanos 11, 26 e 27. Romanos 11, 26 e 27, a palavra do Senhor assim nos diz. E assim todo Israel será salvo. Vejam que eu destaquei, porque é justamente essa frase, essa expressão, a causadora de toda celeuma, ok? Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vamos orar pedindo a Deus, então, que nos abençoe para compreendermos esse tema. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender com clareza a Tua palavra, e que pela Tua palavra sejamos instruídos, edificados, fortalecidos, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, tome a minha vida em Tuas mãos, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu seja orientado, guiado e conduzido, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, a instruir a Tua igreja, conforme a Tua verdade revelada. É a nossa súplica nesta manhã, em o nome do nosso amado Redentor Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, sobre esta passagem, existem 2 interpretações. Então, a primeira interpretação é a interpretação mais comum, entre os evangélicos, ok? Eu creio que de cada 10 igrejas evangélicas, 8 igrejas evangélicas interpretam dessa forma, creem que na vinda de Cristo todos os judeus serão salvos. E aí a gente tem visto alguns movimentos crescendo nas igrejas evangélicas, dentre eles eu destaco alguns. Por exemplo, hoje há uma busca por parte de alguns membros em encontrar um ancestral judeu. Então faz a árvore genealógica, porque se você encontrar, Diácono Renê, um parente judeu, você vai ser salvo. Então você se agarra a isso, porque você crê que se você tiver no seu sangue, né, a descendência judaica, uau, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, porque a promessa de Deus está sobre a minha vida, e eu então na vinda de Cristo Jesus serei salvo. Vejam, nós cremos piamente, que há uma bênção especial sobre Israel, nós não negamos isso. Só que os reformados, eles fazem uma distinção importante entre essa bênção de Israel. Existe a bênção social e a bênção soterológica. Vou repetir, se você puder, anote, porque isso não está no slide. Existe a bênção social e a bênção soterológica. Bênção social, Deus abençoou os judeus de tal forma que a sua descendência será tão grande sobre a face da terra quanto o número de estrelas do céu,
quanto os grãos de areia da praia. E a gente pode observar isso na história. Nenhum povo foi tão perseguido, nenhum povo foi tão massacrado quanto os judeus. Mas mesmo estes sendo perseguidos, mesmo eles sendo vítimas de holocaustos, os judeus sobreviveram. E a gente pode observar a bênção social sobre Israel, porque Israel, meus amados irmãos, é uma faixa de terra. É um estado, em comparação a outros países, minúsculo. Mas eles são extremamente prósperos, eles são extremamente ricos. Olha só o que eles estão fazendo. Como eles estão sobrevivendo àqueles ataques ali de uma forma tão heróica, uma resistência tão bravio. E isso por quê? Porque sobre eles repousa a bênção do Senhor. Isso nós não negamos. Só que nós chamamos isso de bênção social. E os judeus, boa parte dos judeus são homens prósperos. Irmãos, se você puder, depois dê um Google em casa, vejam quantos judeus ganharam prêmios nobres. Química, física, ciência. Vejam lá, dê um Google depois, os judeus, eles ocupam as principais fortunas do mundo. Por que isso? Porque há sobre eles uma chamada bênção social, e nós não negamos isso. Porém, não há sobre eles uma bênção soterológica, uma bênção salvífica. A bênção salvífica, Deus deu a todos os povos, judeus e gentios. Qual é o privilégio que os judeus tiveram no aspecto soterológico, no aspecto salvífico? O Redentor veio da etnia o quê? Judaica. Jesus, ele é o quê? Judeu. Mas mesmo sendo judeu, isso é o que a gente crê, se a pessoa não crê em Cristo Jesus, ele permanece o quê? Condenado. Só há, e eu quero deixar isso aqui bem explícito, caixa alto, negrito e neon ainda na minha fala aqui, né? Só há um meio para que o homem seja salvo. E qual é esse meio? Esse meio não é étnico, não é sanguíneo, mas esse meio para que o homem seja salvo é Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então eu já respondi qual que é a nossa posição, né? Não consegui nem fazer suspense, né? Foi tão assim escancarado o meu posicionamento, é que nós cremos que os judeus que creem em Cristo Jesus, eles serão salvos. Mas a gente tem um texto difícil pela frente nesta manhã, porque temos a expressão, todo Israel será salvo. Então, eu quero apresentar aqui alguns argumentos, não vou falar quantos, para vocês não ficarem ansiosos, porque a gente tem que cuidar do coração da igreja, né? Porque se eu falo de repente o número, aí vocês ficam, está faltando tantos, está faltando tanto. Então eu vou guardar o suspense de quantos argumentos eu vou apresentar aqui, para não gerar ansiedade em vocês, e a gente vai então falando aqui. Então, o primeiro argumento que eu sustento, de que somente os judeus que creem em Cristo Jesus serão salvos, é porque nós cremos claramente que a Bíblia faz uma distinção entre o Israel étnico e o Israel espiritual. Vejam, claramente a Bíblia faz uma distinção entre o Israel étnico e o Israel espiritual. Romanos capítulo 9, versículos 6 a 7, eu até pedi para Eva ler com a igreja esse texto pela manhã, diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E aí é o mesmo Paulo, Carla, que escreve. Se Paulo aqui no capítulo 9 ele fala que nem todos de Israel serão salvos, como é que o Paulo lá do capítulo 11 vai se contradizer? Vocês entenderam? E ele deixa isso bem explícito. Aí vem o fundamento do seu argumento. Nem por serem descendentes são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua
descendência. Então aqui rapidamente 4 afirmações. Primeiro, Paulo usa a figura de Abraão para argumentar com os judeus. Qual era o problema da igreja de Roma? Havia um grupo de judeus naquela comunidade que eles criam que pelo fato deles serem judeus, eles eram superiores, eles eram melhores e eles eram os detentores da salvação. Então Paulo, a partir do argumento do capítulo 9, ele vem arrazoar, ele vem argumentar com esses judeus. E por que Paulo começa a sua argumentação a partir de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Então, o argumento de Paulo é o seguinte: eu vou mostrar para vocês que desde o início é assim, que não serão todos os israelitas salvos, mas que serão salvos aqueles que são os filhos da promessa, os descendentes da promessa. Então, por isso, Paulo, intencionalmente, propositalmente, ele começa a sua argumentação refutando o ensino dos judeus, a crença dos judeus, mostrando que não são todos os filhos de Abraão, não são todos os judeus que serão salvos, mas há uma descendência especial, são os eleitos, os escolhidos, que verdadeiramente serão salvos. Ponto 2. Paulo lembra, não está aqui no texto, mas Paulo lembra que Abraão teve 2 filhos. O mais velho chamado Ismael e o mais novo Isaque. Ambos eram filhos de Abraão. Ambos tinham seu sangue. Ambos eram seus descendentes. Mas observe que em Isaque, o mais novo, Isaque é o filho da promessa. A bênção salvífica não repousou sobre Ismael, mas a bênção salvífica repousou sobre Isaque. O interessante é nós observarmos que a bênção social repousou sim sobre Ismael e sobre Isaque. Tanto é que a descendência de Ismael se tornou tão grande quanto a descendência de Isaque. A descendência de Ismael tornou-se tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia da terra, porque havia sobre Ismael e Isaque a bênção social, porém apenas sobre Isaque a bênção salvífica, a bênção salvadora. Paulo afirma que mesmo sendo Ismael filho de Abraão, e mesmo ele não havendo cometido pecado nenhum antes do seu nascimento, ele foi rejeitado. E lembremos, que até nossa irmã Eva leu, que Paulo ele estende o seu argumento. Ele lembra aos judeus da igreja de Roma, que haviam se convertido a Cristo Jesus, que Rebeca, que casou-se com Isaque, ela teve o quê? 2 filhos. E eram gêmeos. E não haviam praticado nem o bem ou nem o mal, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, o texto diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vejam só que a história continua, né? Isaque teve 2 filhos, Jacó o eleito, Ismael o preterido. Ok? Então, o primeiro argumento, se você puder, grave bem isso. Há uma distinção muito clara entre os de Israel, etnia, povo, e os de Israel, repousar sobre eles a bênção espiritual, a bênção salvífica. Argumento 2. Paulo estabelece um critério para a salvação, a misericórdia de Deus e não a questão étnica. E isso fica muito claro em Romanos capítulo 9, 14 e 15. Romanos 9, 14 e 15, a palavra do Senhor assim nos diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Então, é interessante, né, que quando a gente fala sobre a doutrina da eleição, da predestinação, é a mesma pergunta que surge, né? É a mesma pergunta que surge. Então, quando a gente fala, olha, Deus amou a Isaque, Ismael foi rejeitado. Deus amou Jacó, Esaú foi rejeitado. A primeira reação que muitas vezes a gente tem, sabe qual que é? Deus é injusto? Por que que ele amou um e rejeitou a outro? Por que que ele amou a Jacó e rejeitou a Esaú?
Então a gente é levado muitas vezes a pensarmos dessa forma. Será que Deus é injusto? E aí eu continuo o versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então nós podemos observar nesse texto que o argumento aqui que Paulo defende é a misericórdia de Deus. Ninguém é salvo por uma questão étnica, ninguém é salvo por uma questão de pertencer a uma nação, mas é a misericórdia de Deus. Dois argumentos que eu chamo a atenção dos irmãos aqui. Primeiro, Paulo está mostrando que desde o passado foi essa a forma como Deus estabeleceu para a salvação do seu povo, misericórdia. Chama a atenção dos irmãos aqui. Pensem comigo, em algum momento da história, Deus mudou a sua forma de salvar o seu povo? Existem dois tipos de salvação na Bíblia. E aqui veio um erro muito comum, que é uma distinção entre lei e graça, que muitas vezes abrange o campo salvífico. Boa parte das igrejas evangélicas creem no seguinte: na antiga aliança as pessoas eram salvos porque eles eram judeus, a salvação estava para os judeus e pela obediência à lei. Aí vem, na nova aliança não, a salvação ela é dada a todos os povos, mas a salvação é pela graça. Vejam, lei e graça são conceitos que caminham juntos, não são rivais, não se disputam, mas se completam. Vejam de que forma se completa. Sem a lei, eu não reconheço os meus pecados. Sem a lei, eu não reconheço as minhas iniquidades. Aonde se revela o pecado do homem? Na lei. Então, a lei faz com que eu me veja pecador. Ao me ver pecador, pela lei, eu reconheço que sou incapaz de cumprir a lei, de obedecer à lei, e a lei automaticamente me leva para onde? Para a graça. E aí eu entendo, bom, já que eu não consigo obedecer à lei, quem poderá me salvar? Cristo Jesus, que cumpriu perfeitamente a lei em meu lugar, e a todos que creem nele, são salvos não pelo seu mérito, mas são salvos pela graça de Deus. E aí eu volto para a lei. Já que eu fui salvo pela graça, a evidência de que eu fui salvo pela graça faz com que eu viva, não para ser salvo, mas como um reflexo de gratidão para o agrado de Deus. E como é que nós vivemos para o agrado de Deus? Obedecendo a lei. Então, quando nós afirmamos assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim, eu não estou dizendo que eu vou viver de uma forma libertina, fazendo o que eu quero. Mas o que implica em dizer, diácono Robério, que Cristo vive em mim? Eu me submeto à obediência à lei. Vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Isso é o que? Obediência. Mas a obediência não é para a salvação, a obediência é porque nós fomos salvos. Mas é muito importante que todos nós compreendamos que em todo tempo, em toda era, só houve um único meio para que o homem fosse salvo. Na antiga aliança, os nossos irmãos olhavam para frente e acreditavam, Jesus virá. Hoje nós olhamos para trás e cremos que Jesus, ele já veio. 2. Paulo está apontando para a soberania de Deus quanto à salvação do homem. Ponto bem tenso aqui, né? Por que alguns são salvos e outros não? Por que alguns são escolhidos e outros não? Uma situação mais difícil ainda. Porque na mesma casa, debaixo da mesma educação, sendo instruídos pelos mesmos pais, nós temos filhos que amam ao Senhor, obedecem ao Senhor, mas nós temos filhos que são rebeldes a Deus. A gente lida com esse drama. É claro que nós, como pai, queremos que a salvação alcance todos os nossos filhos e que nenhum deles se perca. Mas aqui vem um aspecto que se chama soberania de Deus. Deus, ele tem
compaixão, versículo 16, terei misericórdia de quem me aprover, de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E aí talvez lá no seu espírito ainda, no seu coração, você fique relutando quanto a isso, dizendo, pastor, mas é tão difícil, porque o Senhor pegou no nosso pé agora, o Senhor pegou num ponto tenso. Imagine eu ter um filho salvo e ter um filho condenado. Eu tenho 2 filhos. É um drama. Aonde a gente encontra conforto e descanso na soberania de Deus? Que apesar das nossas falhas, como pais que somos, é muito melhor crermos na eficácia, no poder e na ação soberana de Deus, do que nos nossos métodos, na nossa competência de educar os nossos filhos. Vocês me entenderam quanto a isso? Vejam, isso não nos exime de sermos bons pais. Isso não nos isenta da responsabilidade de sermos pais piedosos. Porém, ao mesmo tempo que a gente erra, mesmo não querendo errar, porque se tem algo que onde a gente não quer errar, é quanto à educação dos filhos. Todo pai piedoso sabe o que eu estou dizendo aqui, que a gente não quer errar quanto à educação dos nossos filhos, a gente quer acertar, e a gente tem que lutar para acertar, a gente tem que se esforçar para acertar, a gente encontra paz, e a gente pode orar assim, Senhor, eu sei que eu tenho feito o meu melhor. Eu sei que eu tenho me dedicado da melhor forma possível, mas eu sei que a salvação dos meus filhos depende única e exclusivamente da tua bondade e da tua graça, sem excluir a minha responsabilidade. Mas vejam a esfera da soberania de Deus. E aqui vamos ser bem claros, vamos ser bem sinceros e honestos aqui. Quem é mais competente para salvar os nossos filhos? Nós como pais ou Deus? Ok? Romanos 11, de 30 a 31, eu quero continuar aqui a minha argumentação, mostrando que Deus ele nos salva não por uma questão étnica, sanguínea, mas pela sua misericórdia. Romanos 11, 30 a 31 diz o seguinte, porque assim como vós, e aqui gentios, também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste o quê? Misericórdia. Então, os gentios, eles eram duros de coração, mas a misericórdia de Deus os alcançou. Misericórdia significa Deus ter deixado de dar aos gentios aquilo que eles mereciam. E o que os gentios mereciam? A condenação eterna, assim como todos nós. Mas Deus teve misericórdia. Ele, ao invés de nos dar aquilo que a gente merece, que é o inferno, que é a condenação, e é justo isso por causa dos nossos pecados, o Senhor, não, eu vou ter misericórdia. E ao invés da condenação, te darei salvação. Ao invés do inferno, te darei o novo céu e a nova terra. Isso se chama o quê? Misericórdia. Misericórdia. À vista da desobediência deles, e aqui todos os judeus, assim também esses judeus incrédulos, agora foram desobedientes, para que igualmente eles, o remanescente, alcance misericórdia à vista do que vos foi concedida. Então Paulo está alertando os gentios acerca da vaidade. Então Paulo lida com 2 grupos tensos ali na igreja de Roma, né? Os judeus que outrora se envaideciam, dizendo, não, mas nós somos judeus. Nós temos direito à salvação. Nós descendemos do nosso pai Abraão. É de Abraão que vem a salvação. Aí Paulo fala, ei, baixa a bola. Não é assim não. Se vocês não crerem em Cristo Jesus, vocês vão estar o quê? Condenados. E aí então, os gentios, é a vez deles agora, assim vai descer. Está vendo? Esse povinho aí, judeu, rejeitou o Messias, coração deles duro, nós somos melhores do que ele. E Paulo fala, ei gentios, baixa a bola, se não fosse a misericórdia de Deus, vocês também estavam tudo condenados. Deus teve misericórdia de vocês. Então veja, que o ponto principal não é ser gentil, não é ser judeu, mas é Deus manifestar a sua misericórdia. Terceiro ponto,
Paulo ele usa a expressão remanescente para se referir aos israelitas eleitos em Cristo Jesus. Então, como é que nós entendemos lá, Romanos 11, 25, a expressão todos os de Israel? Como é que nós entendemos? Paulo está se referindo ao chamado remanescente. Então, quando Paulo ele usa a expressão em 11, 25, todos de Israel, Paulo está falando sobre o remanescente. Sobre o remanescente. Vamos lá. Romanos 9, 27 diz o seguinte: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, eu paro aqui. Isso é chamado bênção social, e de fato é. O remanescente é que será salvo. Então, quando Paulo lá em Romanos 11, 25, ele fala todos de Israel, Paulo está dizendo o remanescente. Afirmações. Paulo afirma que a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, tem um aspecto social e não salvífico. Eu já tratei disso aqui, mas deixa agora a gente ler o texto que eu fundamentei meu argumento anterior. Romanos 15, 4 a 5 diz o seguinte: a isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus está falando aqui sobre Ismael e sobre Isaque. Então, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Romanos 11, 25. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos vós mesmos, que veio o endurecimento em parte. Olha só que interessante, né? Quando Deus fala sobre Israel, Deus ele também não fala de uma forma genérica, mas o endurecimento a Cristo veio em parte. E aqui que a gente também precisamos ter muito cuidado, e este que vos fala também precisa ter muito zelo na questão da expressão, porque às vezes quando a gente fala assim, os judeus condenaram a Cristo, todos os judeus estão perdidos, todos os judeus estão condenados, opa, calma lá, não são todos, porque como a gente tem visto até aqui, em todos os povos, em todas as nações, em todas as etnias, sempre haverá um grupo de pessoas que hão de crer no Evangelho. Por que a gente recebeu o ID do Senhor Jesus de pregar a todas as nações e a pregar a todos os povos? Porque em todos os povos, em todos os rincões do mundo, sempre haverá um eleito. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sempre vai haver um remanescente. Então a gente prega movidos pela consciência de que aqueles a quem Deus escolheu em qualquer canto deste mundo hão de ouvir a palavra de Deus. E isso se aplica também ao povo judeu. Haverão judeus que serão salvos? Sim ou não? Sim. E como é que eles serão salvos? Pela fé em Cristo Jesus. Quem for salvo, quem for judeu e salvo pela fé em Cristo Jesus, cai nessa classificação de chamados o remanescente. Vamos prosseguir aqui. Paulo afirma que a promessa para a salvação é para o remanescente. Romanos 9, 27 diz o seguinte: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 11, e olha só que interessante, veja aqui uma regra importante, da gente nunca interpretar um texto fora do seu contexto. Qual que é o texto que nos dá todo o problema? Romanos 11, 25. Todos estão de acordo? Que aquela expressão, todo Israel será salvo? Sim? Lembraram? Onde começamos nossa aula? Olha só, Sueli, no mesmo capítulo,
capítulo 11. Paulo não vai falar uma coisa no início de um capítulo e vai se contrariar no outro, no restante dos textos. Não faz sentido. Olha só o que Paulo faz. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, na nova aliança, sobrevive um remanescente, segundo a eleição étnica sanguínea. É isso que está no texto? Segundo a eleição do quê? Da graça. Segundo a eleição da graça. E se é pela graça, e aqui Paulo está razoando com os judeus, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. É o mesmo capítulo, é a mesma sessão. Então Paulo em nenhum momento vai defender que por ser alguém judeu, por ter sangue judeu, por vir de uma família judia, essa pessoa tem algum tipo de benefício espiritual. E olha só que afirmação que eu vou fazer agora. O filho direto de Abraão não foi salvo, o primogênito de Abraão não foi salvo. Já para pensar nisso? O primogênito de Abraão não foi salvo. O primogênito de Isaac não foi salvo. Porque Ismael nasceu primeiro. E Jacó tentou usurpar, nascer primeiro, mas não deu. Depois Jacó, ele quis lá trocar a primogenitura com Esaú, vocês sabem a história. Então vejam, nos patriarcas isso é revelado. A doutrina da graça é assim escancarada em Abraão, Isaac e Jacó, nos patriarcas. Esse é o argumento. Então, não fazia, na lógica de Paulo, não fazia sentido aquilo que os judeus estavam defendendo, não fazia sentido aquilo que os judeus estavam brigando. Prosseguindo aqui, meus amados irmãos, quarto argumento. Paulo afirma que os judeus foram rejeitados por terem desprezado a Cristo. Mais uma vez, um ponto bem tenso da nossa teologia, que se chama soberania de Deus e responsabilidade humana. E eu sei que é às vezes complicado da gente entender. Mas o que eu e você precisamos compreender sobre soberania de Deus e responsabilidade humana é que são dois conceitos que andam juntos. E são conceitos que se completam. Não são conceitos que estão brigados, mas são conceitos que caminham juntos e caminham em todas as esferas da existência humana. Em todas as esferas da existência humana. Então, ontem à noite eu estava voltando de Ji-Paraná, não sei se o René e a Aniele viram, mas eu estava vindo e um caminhão, ele abriu para ultrapassar outro caminhão e estava vindo um carro de frente. E aí esse carro, ele foi para o acostamento, passou. Quando ele passou do meu lado, eu só vi o carro assim, ó. E assim, graças ao bom Deus, bondade de Deus, eu estava com uma velocidade bem reduzida. Porque se eu não tivesse com a velocidade reduzida, talvez eu poderia aproveitar o vácuo do caminhão para ultrapassar junto. Já fiz isso várias vezes. Isso é normal, o caminhão vai passar, a gente vai atrás. Se eu tivesse ido atrás do caminhão, no que o carro passou pelo lado e voltasse para a pista, ele me batia de frente comigo. Mas pela bondade de Deus, eu estava ali, eu vou devagar, estava cantando os meus louvores e fiquei, na outra eu ultrapasso. Responsabilidade humana e soberania de Deus. Se eu estou aqui, fui guardado por Deus. Mas por um outro lado, eu também fui precavido quanto à questão da velocidade naquele momento. E assim, soberania de Deus e responsabilidade humana, a gente aplica em tudo na nossa vida. Eu usei isso aqui para mostrar que o argumento de Paulo também agora se dirige aos judeus, dizendo que eles também são culpados pela rejeição deles. Que eles não são assim inocentezinhos. Que não é só a questão da soberania de Deus que os condenou, mas também tem a responsabilidade deles. E vejam isso.
todo o incrédulo, todo o ímpio condenado, ele também é responsável. Porque tem a dureza do coração, tem a rejeição à palavra. Eles não são inocentes. É isso que a Bíblia mostra. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham paralelamente. E aí vem o argumento aqui de Paulo, então, mostrando a responsabilidade deles. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Gente, essa imagem aqui é belíssima. Cristo é o rochedo da nossa salvação, amém? Sim ou não, igreja, amém? Ok. O mesmo Cristo que é o rochedo da nossa salvação, ele é pedra de tropeço. Newton, pesada essa expressão, né? Eu jamais falaria ela se ela não fosse bíblica. Mas para quem Cristo é pedra de tropeço e rocha de ofensa? Para os incrédulos. E aqui Paulo está aplicando aos judeus incrédulos esse texto. Porque olha só, eis que ponho em Sião a rocha. A rocha. Só que o que os judeus eles fizeram? Nós não queremos essa rocha. Nós confiamos em nós mesmos. Aí os judeus eles elaboraram uma religião, um sistema para que eles pudessem ser salvos mediante o seu esforço e mediante a sua obra. Então, se você obedecer a Torá, o comentário dos sacerdotes, se você seguir todas as prescrições, os 39 itens da guarda do sábado, você vai ser salvo. Por quê? Os judeus entendiam que Cristo não servia para eles. Os judeus falam assim: nós não queremos esse Cristo. Esse Cristo é muito pobre para nós. Eles falam assim: esse Cristo é muito miserável para nós. A gente vai crer num Redentor que nasceu da Galileia. Credo. Nós vamos crer num Cristo que foi filho de carpinteiro. E tem um boato aí dizendo que Maria engravidou-se antes. E a gente vai colocar a nossa fé e a nossa esperança nesse homem. Imagine, a gente vai colocar nosso Redentor, o Rei dos Reis, ele foi esculachado pelos romanos, virou escárnio entre os romanos, zombaria entre os romanos, num Jesus que colocaram uma coroa de espinho nele, num Jesus que foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, Sião, foi arrastado pelas ruas de Sião, nu, colocaram sobre ele um manto escarlate, e ele morre ainda com 2 ladrões, assim. A gente vai crer no Jesus assim, no Filho de Deus assim? Nada. Eles foram culpados da sua condenação, porque eles rejeitaram o Filho de Deus, eles rejeitaram o Redentor, que foi escolhido pelo Pai. Ok? Romanos 10, de 1 a 3, e eu amo esse texto é tão bom para a gente ensinar a igreja. Olha só o que diz esse texto: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a eles, a favor deles, são para que sejam salvos. Vamos parar por aqui. Paulo queria que os judeus se perdessem? Sim ou não? Paulo queria que os judeus fossem condenados? Não. Paulo orava pela salvação dos judeus? Sim. Paulo pregava para eles, Paulo brigava com eles, Paulo lutava por causa do evangelho a eles. Mas só que, olha só que Paulo diz, versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. E olha, vamos falar a verdade, nenhum povo, no sentido religioso, teve tanto zelo por Deus quanto os judeus. Porque eles não tinham apenas as leis, mas eles tinham, Guilherme, os acréscimos à lei. Eles não estavam só satisfeitos do lembra-te do Senhor do dia de sábado. Peraí, vamos ampliar isso aqui, acrescenta aqui, põe regra tal, não anda, não põe fogo, não pega seu animal, para a gente não quebrar a lei de Deus.
Você tinha as prescrições quanto os sacrifícios. Macho de 1 ano, perfeito. Eles fizeram mais 14 acréscimos. Tinha o tempo para nascer, tinha aquilo, tinha a forma de trazer, a forma de segurar. Não podia colocar aqui, não podia colocar assim, tinha que trazer assim. Tinha um zelo. Mas, porém, não tinha entendimento. E aqui vai uma aplicação. Que, assim, constantemente eu sou perguntado por alguns irmãos o seguinte: pastor, eu estou tão preocupado com a minha vozinha. Eu estou tão preocupado com meu vozinho, com a minha tiazinha. Porque eles são muito religiosos, pastor. O senhor precisa ver que graça que eles são. São religiosos ao extremo. Na casa da minha avó tem um quarto que tem uma santa enorme. E a minha avó, ela não reza sem o terço. Você precisa ver, pastor, eu tenho o meu tio, nossa, como ele é generoso. O salário dele, ele pega, ele distribui para as pessoas, ele faz caridade. Nossa, você precisa ver, pastor, como ele é uma pessoa caridosa. Às vezes ele tira da boca da família para ajudar quem precisa. Vocês estão se identificando com pessoas assim? E agora é que vem a cacetada. Zelo religioso tem alguma eficácia sem entendimento? Sim ou não? Por favor, eu não estou falando de igreja, de denominação. Por favor, me entendam bem. Eu estou falando de uma prática religiosa destituída da fé baseada, alicerçada em Cristo Jesus. Quem salva é Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, por mais religioso que possa ser o seu parente, por mais dedicado que ele possa ser, se não tiver uma verdadeira fé centrada em Cristo Jesus, por causa deste princípio, que não fui eu que criei, mas foi o próprio Deus em todos os tempos, quem crê no Filho terá a vida eterna. E isso aqui tem algum tipo de alerta para nós também. Aos presbiterianos de carteirinha, aos sócios fundadores, aqueles que estão se achegando à igreja agora, quero lembrá-los com temor no coração. Qualquer esforço religioso seu, por mais antigo que você seja membro da igreja, mas se não for por Cristo, para Ele e para a glória dEle, você permanece condenado. Mas pastor, peraí, eu estou na igreja presbiteriana, como é que o senhor fala um negócio desse? A igreja presbiteriana salva alguém? Você recebeu um certificado de batismo, pública profissão de fé, é a certeza que você tem um passaporte celestial? Vocês estão me entendendo? Por que servimos? Por causa de Cristo. Por que cultuamos? Por causa de Cristo. É por Ele, é para Ele, e a glória somente seja dada a Ele. E aí eu vou continuar aqui, mostrando para vocês a culpabilidade dos judeus. Versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e o conceito justiça de Deus aqui é da seguinte forma: Deus ele foi ofendido. Deus ele foi ofendido. E quem ofendeu a Deus? Todos os homens. Já para pensar nisso? Que você ofende a Deus, você ofendeu, ofende e ofenderá a Deus. Mas pastor, peraí, o senhor está forçando a barra. Como é que nós ofendemos a Deus? Pelos nossos pecados. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós fazemos o quê? Ofendemos a Deus. Aos pais aqui presentes, grande maioria. Quando é que o teu filho te ofende?
Quando você fala assim, filho, não faz isso. E o filho vai lá e ele faz. E aí a nossa reação, quando a gente tem uns filhos um pouquinho maiores, né, diz assim, pai está chateado com você. Pai falou para você não fazer isso. Pai falou para você não sair. O pai falou para você não conversar com aquela pessoa. O pai falou para você não assistir aquele programa. O pai falou para você não baixar aquele filminho. O pai está triste com você. O pai está ofendido. O pai está chateado. Não é assim, sim ou não? É o que a gente faz com Deus. Quando os nossos filhos nos ofendem, nós corrigimos eles. Ok? É claro e importante ressaltar isso aqui, que a correção aos nossos filhos, dos nossos filhos, em primeira instância, nunca deve ser porque eles nos ofenderam. Mas é porque antes nossos filhos ofenderam a quem? A Deus. Mas ao ofender a Deus, os nossos filhos também nos ofenderam. E eles quebraram o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quando há a quebra de um mandamento, qual deve ser a consequência? Disciplina. Correção. Ok? Nós ofendemos a Deus. Só que veio o nosso irmão mais velho, puro e perfeito, o Deus encarnado, Cristo Jesus, e ele tomou as nossas ofensas e ele pagou pelas nossas ofensas. Ofensores nós somos. Fomos isentos da correção, da disciplina. E a disciplina seria o quê? O castigo eterno. Isso foi misericórdia. Isso se chama o quê? Justiça de Deus. Então os judeus rejeitaram isso que eu acabei de apresentar para vocês. E olha só o que diz o texto: e procurando estabelecer a sua própria. E a justiça dos judeus, a justiça estabelecida pelos judeus, ela era muito mais pesada, ela era muito mais externa, podemos dizer assim, do que a justiça estabelecida pelo Pai. Só que ela não vem de Deus. Olha o destaque meu aqui: não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual é o grande problema do arminianismo? Arminianismo, para quem não está acostumado aos termos teológicos, o arminianismo, no aspecto soterológico, ele afirma que é o homem que escolhe a Deus, que é o homem que decide pela sua salvação, que é o homem que tem que se esforçar em guardar a sua salvação. O calvinismo, nós cremos que somos salvos pela graça de Deus, não porque merecemos, mas o movimento é esse: Deus, ele vai ao nosso encontro. O arminianismo, o movimento é o contrário, Patrícia: o homem que vai ao encontro de Deus. Por isso que você tem os apelos: dê uma chance para Jesus, abra o seu coração hoje. Jesus está à porta, tadinho dele, se ele não entrar ele vai se molhar, vai vir o vento frio, tem misericórdia de Jesus, dá uma chancezinha para ele. Se você der uma chancezinha para Jesus, você vai ver que as coisas vão melhorar para você. O problema sério disso aqui é você estabelecer a sua própria justiça, e não a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus, ela é toda centrada na obra exclusiva de Cristo Jesus. Ok? Romanos 11, de 19 a 20, continuando aqui o meu argumento. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, e os ramos quebrados aqui foram os judeus, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Deixa eu colocar aqui uma coisa bem importante. Outra pergunta que me fizeram: Israel é a videira? Israel é a videira? E a resposta que a gente dá biblicamente é
Não, muito bem, igreja. João 15:1, Jesus diz: eu sou a videira. Israel eram os ramos originais. Posso falar assim, o ramo original? Vocês me entenderam o que eu quero? Os ramos primários, ok? Quando eu entro no campo da roça, eu fico todo tremendo para falar aqui, né? Ok, então os ramos primários, os ramos originais. Mas esses ramos primários, eles foram o quê? Quebrados da videira. E foram quebrados da videira por causa da sua incredulidade. E aí eu continuo o texto. Tu, porém, mediante a fé está firme, falando aos gentios agora, não te ensoberbeças, mas temas. Nós somos ramos enxertados. Jesus é a videira, os ramos originais eram os israelitas, alguns deles, o remanescente permanece, ok? O remanescente permanece ligado à videira, mas alguns deles foram quebrados pela incredulidade, e quem foi enxertado? Os gentios. Todos gentios? Não, os gentios que creem na videira, e a videira é Cristo Jesus. Gente, está vendo como é simples o negócio? Não tem o que inventar. Então, a quem me perguntou, Israel não é a videira? A videira em todos os tempos, em todos os espaços, foi Cristo Jesus. Cristo é a videira. Os ramos naturais eram judeus, por terem rejeitado a Cristo foram quebrados. Ramos enxertados são gentios, eles foram a videira pela fé. A videira, o Filho, tem como missão a glória do Pai. Quinto ponto. Então Paulo ele está mostrando que aquele todos ali de Israel não é toda a etnia, mas é o remanescente. Paulo afirma que a salvação se dá pela fé em Cristo. E olha só, Romanos 10, mesmo contexto. Estou baseando apenas na perícope ali que vai de 9 a 11, tá? Romanos 10, 16 a 17. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então em todos os tempos, em todas as épocas, tanto judeus quanto gentios, tanto os antigos ramos como os ramos enxertados, foram enxertados na videira pela fé, mas pela fé em Cristo. E como a fé ela é aflorada no coração do homem? Como a fé é despertada? Pela pregação. Por que a gente prega? Porque aquela pessoa que tem a fé, ao ouvir a palavra, ela vai ser o quê? Despertada. O que chega primeiro? A fé ou a pregação? E dividir. A fé. Se eu prego para você, Anne, e você não tem fé, você vai crer? A fé está em você. Quando eu prego, a fé te faz crer. Ativa. Tu entendeu? Outra figura, por exemplo, você passou por isso 3 vezes. A gravidez. Provavelmente passou por alguns dias que você não sabia que estava grávida. Foi ou não foi verdade? Ocorreu nas 3 vezes. Você estava grávida, mas não sabia que estava grávida. Depois fez os exames e constatou a gravidez. Perfeito. Necessário é vos nascer de novo. Então, a conversão é como um novo nascimento. Está lá a fé. Vem a pregação, e a pregação, uau! É interessante que às vezes a gente faz o discipulado, acho que com Juliana aconteceu isso também, e aí eu começo a falar algumas coisas e falo assim, mas eu já pensava assim. Tá, por que você já pensava assim? Não sei, mas eu já pensava assim. Faz mais sentido. Por quê? Porque a fé vem. A fé está lá. A pregação, ela vai o quê? Ativar a fé.
Chega um incrédulo na igreja, dá outro exemplo. Por que a gente prega para incrédulo? Porque a gente crê que a fé está lá. E a gente prega para que a fé seja ativada e ele o quê? Creia. Senão eu vou colocar os diáconos, o Heraldo vai ficar lá na porta e vai fazer, você tem fé? Você crê? Oh, se você não tiver fé, você não entra aqui não. Porque aqui é só... Heraldo é muito simpático, teria condições de fazer isso, né? Entendeu? Então assim, no culto o quê? Todos são o quê? Bem-vindos. Porque a gente não... Ninguém entra na igreja assim com uma faixinha, com uma placa espiritual. Tenho fé, não tenho fé. Ok? Ficou claro, queridos, essa questão? Ótimo, muito bem. Romanos 1, 16, 17 diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o ensino foi dado ao judeu, e também do grego, visto que a justiça de Deus, da mesma forma, se revela no evangelho. Olha só que interessante isso aqui: se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, fundamentando meu argumento aqui sobre a fé, o justo viverá pela fé. Então tenha fé. A fé é ativada pela pregação. Muito bem. Sexto e último argumento. Eu fiz suspense até aqui, né? Então, para enfatizar aqui, nem todos de Israel são salvos. Romanos 11, 25 é a celeuma. E aí Paulo diz que aqueles salvos ali é o remanescente. E aí Paulo então afirma que para Deus não existe distinção étnica quanto à salvação. Isso é importante. Os judeus, eles brigavam por isso. Eles tinham uma convicção de que eles tinham benefício salvífico por serem judeus. Mas aqui vem 3 versículos que derradeiramente colocam por terra qualquer pretensão do judeu, ou qualquer vaidade do judeu, de entender que por serem judeus, eles têm algum benefício salvífico especial. Romanos 10, 12 e 13 diz o seguinte: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, estou no mesmo contexto, capítulos 9, 10 e 11. Limitei os meus textos apenas a esses capítulos. Colossenses 3:10. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro. Bárbaro, a gente sempre tem em mente que o termo bárbaro é alguém violento, ok? Mas quando o termo pela primeira vez ele foi cunhado, bárbaro, bárbaro significa aquele que não procedia da cultura grega, tá? Então, para os gregos, quem não falava o koiné, koiné é o dialeto comum do grego. O Novo Testamento foi escrito no dialeto koiné, era o comum. Soava como ba, 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 ba. Ok? Então, os gregos, pejorativamente, chamavam eles de ba, 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 bárbaros. Ok? Mas como houve, com a queda de Roma, muitos conflitos entre os povos que não eram de cultura helênica, né? Os chamados bárbaros, houveram muitas guerras, então por isso que o termo bárbaro ficou atrelado à violência por causa das barbáries, que foram as guerras promovidas por esses povos contra os povos de cultura helênica. Mas assim, quando o conceito de bárbaro foi cunhado, não tinha esse aspecto de violência. Isso veio a acontecer posteriormente devido aos conflitos, ok? Só uma parte histórica aqui, às vezes a gente não resiste e a gente passa por esse ponto aqui. Mas eu tenho que esquecer que minha parte histórica tem que ficar mais lá no seminário, né? Mas vamos lá. Cita, escravo, livre, porém Cristo é em tudo, em todos.
Então Paulo aqui em Colossenses mostra a mesma coisa, que não pode haver o que? Distinção. Voltando para Romanos 11. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. O que significa isso aqui? Qual é a condição do homem quando nasce? O homem nasce salvo ou condenado? Isso ficou claro para vocês? Volta o outro problema do arminianismo. O arminiano, ele crê que o homem ele nasce salvo e perde a salvação. E aí por isso que ele canta, restitui, eu quero de volta o que é meu, né? E aí o povo muitas vezes, sem filtro, nas nossas igrejas, canta, restitui, quer de volta o que é meu. Mas dentro da perspectiva bíblica, se você quer o que é de volta o que é seu, vai para o inferno. Canta você, eu não. Vocês entenderam? A questão do restitui. E tem gente que canta, chora, se emociona, né? Quero de volta o que é meu, né? E tal. O que você quer de seu de volta? Quer ir para o inferno? Então vai. Então eu não quero que o Senhor restitua de volta o que é meu, não. Não quero, não. Deixa o que eu merecia. Eu quero é graça na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Então, esse é o sentido. Nós entendemos que todo homem, ele nasce condenado, e é por isso que Paulo ele usa o termo aqui, Deus encerrou a todos na desobediência. E olha só, a fim de usar de misericórdia para com todos. Vamos parar aqui para pensar. Por favor, me ajudem a entender. É o texto bem próximo. Todos serão alvos da misericórdia de Deus? Não. Qual que é o sentido aqui da expressão todos? De pessoas de todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias. Vamos lá. O problema do todos, e o problema é o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todas as pessoas do mundo serão salvas? Somente os que? Muito bem. O Espírito Santo, ministério do Espírito Santo, ele convencerá o homem da justiça, do juízo e do pecado. Ok. Todos, convencerá o mundo, todo mundo será convencido do pecado, do juízo, da justiça? Não. Somente aqueles que creem. Então, remos, em determinados momentos da Escritura, quando há todos, não é o chamado universalismo. Universalismo, outro termo aqui, né? A Nery fringiu a testa, então eu vou explicar o que é universalismo aqui. Universalismo ensina o seguinte: para que se preocupar em pregar sobre o Evangelho? Porque, na final, Deus é amor. E olha que bonito. E se Deus é amor, e a sua essência é amor, não haverá condenação. Como pode um Deus de amor, como pode um Deus de bondade condenar as pessoas? Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus do Antigo Testamento, o Deus de toda bondade. É bonito, né? Deixa eu parar por aqui, daqui a pouco vocês se convencem. Esse aqui, igual o pastor falou ontem lá, né? O modo irônico ativado. Né? Então, eu ativei o modo irônico aqui, né? É claro que não é assim. Deus, ele manifestou o seu amor e a sua bondade aos seus filhos de uma forma especial, o que nós chamamos de bênção especial. Mas todos os homens, de uma certa forma, também são contemplados com amor e com a bondade de Deus, porque Deus dá a todos o sol, a chuva, a saúde, os filhos, e nós chamamos isso de bênção comum. Bênção comum, ou manifestação do amor de Deus comum a todos os homens. Mas Deus quis, de uma forma especial, nos amar de uma forma única, surpreendente e de uma forma imensurável que a gente não tem nem palavras de explicar.
nos dando Cristo Jesus. Porque Deus, Ele nos amou em Cristo Jesus, mesmo sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Quero me despedir de casa. Deus abençoe aqueles que acompanharam a nossa transmissão desta manhã.